Anjos e demônios é um tema instigante, mas para que a gente entenda melhor, é importante a gente saber de onde é que vieram essas imagens que fazem parte, do inconsciente coletivo. Qualquer povo, qualquer nação tem uma ideia de seres sobrenaturais, e esses seres sobrenaturais, eles tomarem conta dos seres humanos. Sempre se pensou em deuses, mas os deuses sempre tiveram uma imagem de serem inacessíveis. Agora, entre os homens e os deuses, também a cultura de vários povos sempre colocou seres que seriam mensageiros entre os deuses e os homens. Esses mensageiros são os anjos. Em hebraico, a palavra mensageiro é malak, em latim, angelus, em grego, angelo. Então, todas elas têm o mesmo significado. Alguém que transporta um comando, uma mensagem. Para nós, quando nós pensamos em termos de cultura judaico-cristã, na Bíblia, parece que isso é muito evidente, mas não é tanto. Principalmente a figura do demônio, a figura de Satanás. Demônio é aquele que calunia, é aquele que acusa. Satanás é o inimigo. O significado das palavras do texto em hebraico para o português seria esse. Outro que eles usam muito, Belzebu, vem de um deus pagão daquela região da Cananeia chamado Baal, que era um deus rival do Deus dos judeus, que é Javé, Yavé, Jeová, qualquer um desses nomes. E Baal seria o responsável pela agricultura e pela pecuária. Então as pessoas, quando tinham um problema na sua produção, elas iam muito aos templos de Baal. Quando surge a visão do Deus único, do Deus judeu, existe uma tensão. Afinal de contas, o Deus Yavé, ou Javé, é o Deus dos exércitos. Eu não estou em guerra, então eu vou precisar dele agora para quê? Então as pessoas recorriam a Baal, que era o Deus da agricultura. E os profetas de Javé começaram a chamar de Baal-zebu, ou seja, é uma corruptela da palavra, significa Deus das moscas, Deus do estrume. E daí que vem a palavra Belzebu. Tudo isso para nós, no Ocidente, já está tudo misturado. Então, no nosso imaginário, anjos são aqueles seres que têm contato diretamente com Deus e que vêm ao mundo intervir na vida das pessoas amando de Deus. Demônios são aqueles seres que estão no inferno, que Satanás, que é o poderoso chefão desse grupo, dessa quadrilha sobrenatural, eles vivem num lugar horroroso. E eles, além de viverem nesse lugar, prenderem as almas das pessoas que, por algum motivo, cometeram pecados capitais, também na visão cristã, tem os pecados capitais, são aqueles que não têm redenção, e os pecados veniais, que seriam os pecadilhos. As pessoas que cometeram pecadilhos, os pecados veniais, é o purgatório. Depois de purgar os seus pecados, essas pessoas iriam para o céu. As pessoas que cometem pecados capitais, a passagem é direto para o inferno. E ali, esses demônios torturariam essas pessoas, e mais do que isso, eles não são só os guardas do inferno, como eles também são os provocadores das tentações nos seres humanos. E aí tem toda uma literatura, tem toda uma filmografia para esse tipo de visão. E aqueles filmes horrorosos, assustadores, que esses produtores adoram colocar nos cinemas. Como nós espíritas, nós enxergamos isso. Então vamos trazer um pouquinho dessa história. Como eu disse, na Bíblia, esses anjos e demônios, eles não são vistos de uma maneira tão evidente, esses mensageiros. A própria construção de um Deus único, ela não se deu de uma hora para outra. Ela foi a evolução de um pensamento. Primeiro, analisando os diversos períodos da Bíblia, nós vemos, é um Deus de um clã, é um Deus tribal, que não quer dizer que não existam outros deuses. Então, há uma diferença, não é um monoteísmo.
É uma monolatria. Qual é a diferença? Monoteísmo, eu acredito que só tem um Deus, e não tem mais ninguém. Monolatria, são diversos deuses, mas o meu é esse daqui. Provavelmente, na época que essas pessoas eram semitas, povos nômades, havia uma monolatria. Javé era um deus tribal. Posteriormente, quando eles vão se fixando na terra, e a partir dessa fixação vai se construindo templos e se formando uma teologia, aí Yahvé passa a ser um Deus nacional. Ele sendo um Deus nacional, ele faz exatamente isso. Ele é o Deus que pega essa nação e patrocina essa nação quando ela vai brigar com as outras. Por isso que ele é o Senhor dos exércitos. E posteriormente, depois que eles têm uma derrota muito grave, mudou a história completa da religião judaica, depois dessa derrota, dessa guerra, que Nabucodonosor II arrasa toda a terra de Israel, acaba com o templo de Jerusalém, eles são exilados na Babilônia. Depois disso, aí sim, começa o monoteísmo. Achados arqueológicos naquela região mostram que até esse período, que é mais ou menos 600, 700 anos de Cristo, haviam estatuetas de vários deuses nas casas. Depois desse período a gente já não vê mais nada, porque as pessoas entendem como elas interpretam essa derrota para a Babilônia. Nós perdemos porque adorávamos vários deuses, então o nosso Deus nos puniu por causa da nossa infidelidade. Para vocês terem uma ideia como isso era forte nesse pensamento judaico, eles comparam a infidelidade com Deus, a infidelidade do marido com a mulher. Por isso que tem aquela passagem de Jesus que ele diz assim: ó raça perversa e adúltera. Adúltero não consegue manter uma aliança, não consegue manter a palavra, não consegue manter um compromisso. O relacionamento dos judeus com Deus, ele é denunciado pelos profetas como um relacionamento de adultério, onde Deus é fiel, mas o povo judeu não é. E a Bíblia é completa dessas histórias, porque essas pessoas interpretam os diversos reveses que elas tiveram como a ira de Deus. Só tem um Deus, isso depois da Babilônia. Deixaram de ser monolatristas, começam a ser monoteístas. Pois bem, se é um Deus só, o que acontece de bom e de ruim é daquele Deus. Esse Deus, ele tem toda a realidade do universo. Ele cria tudo, tudo vem dele. E nisso o judaísmo se diferenciou dos demais. Porque normalmente deuses geravam deuses. Situações cataclísmicas no universo, dali nasciam deuses. Em mitos se chama teogonia. Né? Como surgem os deuses? Na religião judaica não tem essa teogonia. Deus existe, ele paira sobre o abismo, e a partir do abismo ele vai criando todo o universo. Então só tem Yahvé. Bom, os seres humanos, já é uma época de reinos, não é mais uma época de povos nômades. Bom, os reis têm palácios e os reis têm subordinados, têm uma corte. Então eles imaginam Deus vivendo também num grande palácio. Deus não é mais um guerreiro, não é mais um beduíno. Deus agora é o monarca, e esse monarca tem uma corte celestial. Então a forma que o judaísmo interpreta não é como os gregos, os romanos e os outros povos, que eram vários deuses. Não, é um Deus só. Mas mesmo esse único Deus, ele tem uma corte de seres angelicais. E aí, isso é interessante, porque quando nós falamos de seres angelicais, nós não estamos falando de pessoas, não estamos falando de espíritos. É uma categoria à parte da humanidade. Aí, neste conceito, vale a palavra sobrenatural. É o que sai da natureza. Porque no espiritismo não existe sobrenatural. Porque os espíritos são pessoas. Só que são pessoas sem o corpo físico. Eles são desencarnados.
Então, os espíritos estão na natureza. Os espíritos não estão fora do nosso mundo. Eles não são sensíveis. Eu não posso tocar, não posso cheirar, não posso beijar, não posso agarrar. Não tem um telescópio, um microscópio, uma máquina fotográfica em condições ordinárias que consiga enxergar os espíritos. Mas eles existem no nosso mundo. Os anjos, não. Os anjos são seres à parte da criação. Isso que eu estou falando para vocês é teologia que não é espírita, mas é para entender a diferença. Nessa visão, os anjos são espíritos puros, porque eles não têm corpo físico. O ser humano tem espírito e corpo. Não é visão espírita, é visão da tradição religiosa. Para nós espíritas, espírito é uma coisa, reencarna e assume diferentes corpos. E o corpo vai para a Terra e se desintegra. Nessa outra visão, não. Você é espírito enquanto você não está com o teu corpo. Mas você é a junção das duas coisas. Tanto o corpo quanto o espírito fazem parte da tua natureza. E os anjos, eles não têm corpo. Então, eles são seres espirituais. Logo, são seres sobrenaturais, fora da natureza. Pois bem, se Deus é o único que existe, é o Todo-Poderoso, todas as desgraças que acontecem na vida das pessoas têm uma origem: Deus. Bom, então como é que eu faço para que Deus não fique bravo, não fique zangado comigo? Porque eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter uma vida boa. Ok, você tem que seguir as leis de Deus. A principal que nós encontramos na Bíblia hebraica, particularmente nos 5 livros atribuídos a Moisés, que eles definem como o ensino, que normalmente é traduzido como a lei, é a Torá. São 5 livros atribuídos a Moisés. Eu falo atribuídos porque a história é complicada. Mais gente meteu a mão, mais gente escreveu. Moisés provavelmente não tocou naquilo, mas a tradição botou que é para Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. São 5 livros. Eu acho que eu errei a ordem, mas os 5 são esses. Esses 5 livros, você não vê nada diferente de um Deus que é o Senhor absoluto. E o que esse Deus diz? Você tem que adorar a mim e só a mim. Se você adorar a mim, eu vou ser legal com você e com as próximas 1000 gerações dos teus descendentes. Isso está no livro do Êxodo. Agora, se você pisar na bola comigo, eu vou punir você, a próxima geração, a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração. Porque eu sou Javé, eu sou Yavé, o Deus Todo-Poderoso. Com esse cara você não briga. Mas as pessoas eram muito fiéis porque tinham medo. Então elas adoravam só a Javé, só a Yavé. Maravilha. E coisas ruins aconteciam. Coisas ruins aconteciam para pessoas boas. E aí vem um problema. Se eu sou bom, se eu sou fiel, se eu sou justo, justo não é o cara que faz justiça. Na Bíblia, justo é a pessoa que segue a cartilha das leis de Deus. Então, por exemplo, é o cara que vai na sinagoga, ou quando tinha o templo de Jerusalém, ia no templo, fazia os sacrifícios, ele seguia os rituais de pureza, ele pegava e preservava o sábado, não comia carnes proibidas, circuncidava o filho homem no 8º dia. Essa pessoa era considerada, protegia órfãos, viúvas, estrangeiros. Esse cara era considerado justo. Coisas ruins aconteciam com pessoas boas. Como os religiosos entendiam isso? No começo era assim, não, vai ver que o teu tataravô pisou na bola. Por isso que o teu filho nasceu cego. A ideia era essa. Mas e quando o tataravô do cara era bom? E quando a família tinha um comportamento ético? A nação era uma nação ética. Por que aconteciam problemas? Por que uma criança nascia surda? Por que caía geada e acabava com a plantação inteira de uma pessoa? É nessa visão, nessa discussão, que surge o famoso livro de Jó. Essas pessoas começam a entender diferente. As coisas ruins acontecem porque você está sendo
testado na sua fé. Lembrando que, tanto em latim, grego, hebraico, fé é uma raiz que está ligada à fidelidade. Ter fé é ser fiel. Então, eu tenho fé em Deus. Não é só acreditar em Deus. É bem maior do que isso, é bem mais do que isso. Eu acredito em Deus e eu cumpro as leis de Deus. Isso é ser fiel. Eu faço um esforço tremendo para domar a minha natureza e ser fiel a Deus. Por isso que é difícil. A pessoa justa é uma pessoa fiel. E quem não é fiel? Bom, Deus deu as leis dele e eu estou pisando na bola. Essa pessoa é chamada pecadora. O que é o pecado? É você transgredir as normas, transgredir as leis. Qualquer lei? Não, a lei dada por Deus. Naquela época, se você transgredisse a norma dada por um governante, por um rei, você já estava muito encrencado. Agora imagina você transgredir as normas de um Deus que só tem ele. É o Todo-Poderoso. O cara pode te punir em 4 gerações. Então as pessoas evitavam. Pecador é quem não cumpre as normas. A palavra pecado vem de uma raiz que significa errar o alvo. Armata é aquilo que é usado para arqueiros. O sujeito aponta e erra. Então, em vez de você cumprir as leis de Deus, você está errando. A história de Jó mostra que não são só os pecadores que são punidos. Pessoas boas são testadas por Deus para que se avalie se essas pessoas são fiéis. E veja, tem a corte celestial. E tem um sujeito nessa corte que a função dele é testar os homens, para que testando os homens, ele meça a fidelidade. O nome desse sujeito é Satanás. Então, qual é a função de Satanás? O livro de Jó é o primeiro que trata de Satanás. Qual é a função dele? Testar a fé das pessoas. Ele entra e sai do céu. Ele tem acesso livre à corte de Deus. Deus conversa com ele. Dê uma olhada no livro de Jó, é interessantíssimo. A partir dali, as pessoas começam a ter essa ideia. Não, coisas ruins acontecem comigo, mas porque Deus está vendo até que ponto eu vou continuar sendo seguidor dele. Mais para frente, séculos depois, vai acontecer um outro grande problema no judaísmo. Esse grande problema vai ser, eles vão ser subjugados pelos sírios. Essa briga é antiga. E um determinado rei sírio, o tal do Antíoco, ele proíbe os judeus de fazerem os seus cultos, seguirem a sua religião. Ele queria ter um mundo helênico, nos moldes de Alexandre o Grande, que tinha passado por ali 2 séculos antes. Então ele queria as pessoas, vamos colocar da seguinte forma, desenvolvidas. Porque os gregos é que são o top, então a gente vai seguir os gregos. É mais ou menos o que aconteceu no final do século XIX, século XX, que tentaram europeizar o Brasil. Porque a Europa é avançada, então o Brasil vai seguir a Europa. Era a mesma coisa, só que a punição para quem não seguisse as determinações desse rei sírio eram terríveis. E aí, no livro de Macabeus, que é um livro chamado deuterocanônico, que os judeus não reconhecem na sua Bíblia, os protestantes não reconhecem na sua Bíblia, mas os católicos entendem como livro inspirado, tanto o primeiro livro como o segundo de Macabeus, ele conta a história de pessoas que foram torturadas, perseguidas, mortas, porque eram fiéis a seguir as tradições da Torá mosaica. Aí tem o caso de uma família, de uma mãe com seus 7 filhos. Eles se recusavam a comer as carnes proibidas, particularmente a carne de porco. Eles se recusavam a trabalhar no sábado, por isso eles foram presos e foram torturados. Começou do mais velho até o mais novo. E por último, a mãe. Todos eles foram mortos, numa situação terrível. Cada um passava por uma tortura pior que a do outro.
e nenhum deles negou a sua fé. E aí é que está a questão. Pessoas que eram extremamente fiéis estavam sendo torturadas, estavam sendo perseguidas, estavam sendo mortas. Isso mais ou menos 200 anos antes do nascimento de Cristo. Como entender o mal no mundo? Deus não está vendo que essas pessoas são fiéis? Por que elas têm que passar por tudo isso? Até porque nessa época as pessoas não acreditavam em vida depois da morte. Isso eu vou colocar como uma ingerência de outras religiões daquela região na religião judaica. Para o judeu típico, morreu, acabou. Ia para uma região chamada Sheol. E lá você era uma sombra, era um espectro. Não tem nada a ver com espírito, perispírito. Não, era uma sombra vagando nessa região do Sheol. Aí os religiosos, os teólogos, se debruçam sobre isso e começam a divisar uma ideia. Não, se a pessoa não é julgada aqui, se ela não ganha bens, muitos anos de vida, um bom casamento, muitos camelos, terras, é porque Deus vai dar isso na vida futura. E aí um conceito que estava germinando, que tinha sido da época dos persas, é trazido e inserido na religião judaica, o zoroastrismo. E no zoroastrismo tinham dois deuses que brigavam muito entre si. Ahura Mazda era o deus todo perfeito, todo bom. E tinha Angra Maniu, que era todo mal. Então eram extremos. A briga desses dois deuses sacudia tanto o céu quanto a terra. Bom, se Deus não é o responsável pelo mal, pensavam os judeus da antiguidade, quem é o responsável pelo mal? A figura daquele anjo que testava as pessoas é resgatada. E ele assume no judaísmo aquilo que era do Angra Maniu no zoroastrismo. E aí fica a figura do inimigo, do adversário, Satanás. E esse Satanás, na literatura judaica apócrifa, ele vai tentar pegar de Deus o trono. Vai ter uma briga no céu e ele vai ser expulso junto com os seus rebeldes, aqueles que se aliaram a ele. E eles são jogados para fora do céu. E para onde eles vêm? Para a terra. Por isso que no Evangelho de João, Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. Porque ele não está mais no céu. Ele foi expulso das cortes celestes. E segundo essa literatura apócrifa, que é uma literatura sem inspiração divina pelos teólogos, considerada pelos teólogos sem inspiração divina, esse pessoal, 1/3 do céu, são esses anjos que são expulsos. Então eles ficam vagando na terra, e aí nós vamos encontrar essa visão teológica sedimentada na época de Jesus. Então há uma briga que as pessoas ali acreditavam que estavam vivendo os últimos momentos. É uma visão escatológica, escatom, as últimas coisas. Então, vamos rápido, converte, aceita Deus, batiza, porque o mundo está acabando. Vai ter um grande quebra-pau entre as forças celestes e as forças desse mundo. E aí vocês vão ver, principalmente no Evangelho de Marcos, que é cheio dessas narrativas de exorcismo. Nessas narrativas é uma briga entre as forças celestes. Lembre-se que Jesus falava do reino de Deus, então Deus vindo reinar no mundo. E a resistência era do maligno, que nos evangelhos, via de regra, eles são chamados de espíritos impuros. E nessa tensão, você tem o Pai Nosso, que no final diz assim, afasta-nos do mal. Só que a tradução correta do grego, porque os evangelhos são escritos em grego, é afasta-nos o maligno. Não é o mal como, por exemplo, roubar o teu carro. É o mal. Você chegar em casa e descobrir que teve um vazamento que pipocou toda a parte elétrica da tua casa. É um mal. Não é desse mal que o evangelho está falando. O evangelho está falando, lembre-se, os evangelhos
provavelmente os primeiros terminaram de ser escritos 40 anos depois de Jesus morto. Então foi toda uma tradição construída após a morte de Jesus, que tem coisas históricas, mas o fundamento ali é principalmente religioso, teológico. Afasta-nos o maligno. É bem diferente de roubarem o teu carro, é bem diferente de ter ido para o salão e a mulher ter pintado o teu cabelo de uma cor que você não queria, de você chegar no estacionamento e teu carro está arranhado. Não é mal, é maligno, é uma entidade. Afasta-nos do maligno. E isso permeia essa visão que nós vemos no Novo Testamento. Tanto que tem situações que, se a gente pensar, por exemplo, o livro da Gênesis. O livro de Gênesis, ele quando fala da expulsão do primeiro casal do Jardim do Éden, as pessoas falam, porque Satanás tentou a Eva, e a Eva tentou Adão. Dê uma lida ali, vê se vocês enxergam Satanás escrito em algum lugar. Vê se tem ali diabo, capeta. Não tem. O que fala é da cobra. Mais tarde, bem mais tarde, é que a tradição cristã vai ver naquela cobra a figura do maligno. Tanto que a cobra do livro do Gênesis, ela tem pé. Porque a punição dela é se arrastar no solo. Presume-se então que antes ela não se arrastava. A cobra é considerada um animal astuto que se arrasta no solo. É a mitologia para tentar explicar o porquê das coisas. Por que a mulher sente dor de parto? Por que o homem tem que trabalhar de sol a sol? Por que a cobra se arrasta? Por que ela come poeira? E aí nós temos esses mitos antropomórficos, que é para falar sobre a natureza humana. Quando a gente vai avançando, a figura do mal vai tomando cada vez dimensões maiores. O ser humano é pródigo para pensar nas coisas esquisitas, nas coisas malignas. Quando a gente vê, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que é considerado pelos estudiosos aquele evangelho mais antigo, nós vemos, por exemplo, a questão do endemoniado de Gerasa ou de Gadara. Todo mundo pode não saber onde é que é Gerasa, onde é que é Gadara, mas sabe da história. Jesus está com os discípulos dele, atravessando o lago, lá o Mar da Galileia. Se chama mar, mas é um lago. Aí tá, ele atravessa, vai para a região dos Gerazenos, de Gerasa. E chega lá, tem um doido que sai do cemitério e que está totalmente possesso, maluco, diz ali que não dá para segurar ele com ferros, porque ele quebra as correntes. Viver no cemitério, pensem como judeus do século I. Cemitério é um lugar de cadáver. Cadáver é impuro. O sujeito vive na imundície, então. Ele vive na impureza. Ritualmente, para um judeu, aquela pessoa era eternamente impura. Esse homem chega e se aproxima de Jesus e pergunta: o que queres comigo? O que queres conosco? Jesus, filho do Deus Altíssimo. E aí uma pausa. Filho de Deus para judeus não é porque Deus pegou, casou com uma mulher e fez filhinho. Filho de Deus era toda pessoa que tinha uma missão dada por Deus, que é a mesma ideia do Messias. Alguém que Deus separou do resto para dizer: cara, eu quero que você faça uma coisa para mim. Isso é ser Messias. Na Bíblia tem vários. Jesus era mais um entre vários Messias. Mas no cristianismo, como ele fica na figura intermediária entre Deus e os homens, aí nós temos Jesus, o Cristo. E do ponto de vista judaico, seria Jesus, um Cristo, porque Cristo significa ungido. Estou contando a história para tentar entender toda essa parte teológica até chegar no Espiritismo. Pois bem, que queres conosco, Jesus, Filho do Altíssimo? E aí Jesus pergunta: qual o teu nome? Porque se você soubesse o nome de uma pessoa, lembre-se, talvez não seja Jesus falando ali, é o evangelista querendo passar uma mensagem. Você tinha poder sobre ela. Nós vamos ver isso, por exemplo, Jacó. Jacó, ele luta com um homem anônimo, num lugar deserto.
e ele luta a noite inteira. E ele pergunta para o homem, qual o teu nome? Porque ele queria ter poder, ele sabe que é um anjo com quem ele está lutando. E o homem não dá, o anjo não dá o nome, mas dá um nome para Jacó. Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Porque o anjo é o mensageiro, o emissário de Deus. Jacó lutou com esse anjo e o anjo não conseguiu vencê-lo. Como o anjo é sobrenatural, Jacó é homem, só ele ter resistido já é uma vitória. Ele lutou contra Deus e venceu. Na história do Gerezareno, Jesus chega e fala, qual é o teu nome? E o que ele diz? Meu nome é Legião, pois somos muitos. E aí a legião pede para que possa sair daquele homem e ir para uma manada de porcos. Entra nos porcos, na vara, na vara, e eles se jogam ao mar. Aí, historicamente, como é que isso funciona? Bom, aquela região, Gadara, Gerasa, fica mais ou menos a 40 quilômetros do Mar da Galileia. Então, não tem como eles saírem correndo e se jogar no mar, a não ser que esses porcos voassem. Não tem como. É mais ou menos daqui, nós estamos em Brasília, daqui até o Valparaíso. Imagine você pegar um porco aqui e ele se jogar no mar, lá em Valparaíso. Não tem como. Mas, naquela região, ficava uma legião romana, que era a Fretensis Décima Legio. E o símbolo dessa legião, que era conhecida pela sua crueldade, era um javali, um porco selvagem. Quando é escrito o Evangelho de Marcos, ele é escrito ainda vendo as cinzas da primeira guerra judaico-romana, onde toda Israel tinha sido arrasada. Então, ali tem um símbolo muito forte. Pega Roma, pega as tuas legiões, vai para o mar e some da terra que é dada por Deus. Vejam que o significado é simbólico e é mais político do que teológico. E o que os gadarenos ou gerezenos falam para Jesus? Pedem para que ele saia do território, pois estavam com medo. Provavelmente era um grupo de cristãos pregando naquela região e aquelas pessoas da região têm medo que os romanos voltem ali e uma verdadeira chacina, porque os cristãos pregam que Jesus é o único Senhor. E os romanos estão ali para colocar a Pax Romana, onde só César é o único Senhor. Então, por favor, pega a sua turma, sai daqui, que a gente não quer os romanos na nossa cola. Muda completamente o sentido quando a gente pega a parte histórica. E aí tem mais. Chega na Idade Média, quem é que detém o poder das chaves entre o céu e a terra? A igreja. A igreja, ela tem as chaves do céu e da terra. Qual o lugar mais sagrado de uma cidade na Idade Média? O altar. O altar onde é feita o ritual da missa, onde é consagrado o pão e o vinho. Depois do altar, qual o lugar mais sagrado? A igreja, que é construída para proteger o altar. Então, as pessoas, elas têm que estar próxima da igreja para que elas possam ter acesso àquele rito de salvação que é a Eucaristia. Quem é que detém o poder sobre a Eucaristia? O sacerdote. E o sacerdote pode negar a Eucaristia para as pessoas que não estão em comunhão com a igreja. São os famosos excomungados. O excomungado tem a alma perdida. E na terra ele não pode participar de casamento, de batizado, nem ser enterrado em solo santo. É uma morte civil. Então, essas pessoas, o pânico delas é a excomunhão e ter as portas do céu fechadas para elas. Por isso que o medo desse demônio, desse Satanás, que tenta as almas, as faz ficar na igreja, que é considerada a última trincheira contra o maligno.
Por isso que nós vamos ter o problema das indulgências já na época de Lutero. Porque com a indulgência eu tiro o meu parente do purgatório, eu tiro ele do sofrimento e livro a minha alma dos pecados mortais. E aí tem aquela crise que deu na cisão da Igreja do Ocidente. Vamos avançar alguns séculos. Finalmente chegamos no Espiritismo. Como o Espiritismo vê toda essa história? Porque o Espiritismo é a revelação dos espíritos. Como vocês, espíritos, explicam para nós, seres humanos encarnados, a história dos demônios e dos anjos? E aí os espíritos vão explicar da seguinte forma: não existem seres criados à parte. Então você não tem aquela figura na raiz tradicional do anjo, que é uma figura que não é homem e não é Deus. Na verdade, os espíritos progridem. Todos eles começam simples e ignorantes. Todos eles, através das reencarnações, eles vão aprendendo. E aprendendo, eles vão desenvolvendo inteligência e moralidade. Quanto mais eles evoluem, menos passíveis das coisas materiais, eles acabam ficando submetidos. Então eles estão livres, até chegar num ponto de liberdade total, que é quando eles têm a plena consciência da natureza espiritual deles. Eles são chamados nessa condição de espíritos puros. Esses espíritos puros seriam a explicação para aquela corte celeste dos serafins, querubins, dos arcanjos, porque são seres, só que seres que evoluíram como todos os outros até chegar nessa situação. Bom, e os demônios? Aí nós temos o contrário. São espíritos ainda primitivos, raivosos, envolvidos nas paixões materiais, nas paixões carnais, viciados em todo tipo de materialidade, vingativos. Lembre-se que diabo significa acusador. O que é para o Espiritismo o espírito obsessor? É aquele que nos cobra do passado os nossos débitos. É aquele que nos acusa perante a divindade. Então, seria a figura. Mas tem uma diferença. Na teologia cristã, Satanás não tem redenção. Satanás e seus demônios vão ficar para toda a eternidade condenados. Para o Espiritismo, se Deus é amor, se Deus é perfeito, Ele não pode, por ser perfeito, fechar as portas de redenção para uma pessoa. Então, o demônio de ontem somos nós que seremos os anjos de amanhã. Através do progresso, nós evoluímos. E evoluindo, nós nos sublimamos. Nos sublimando, nós somos donos de nós mesmos. Porque nós não pecaremos mais. Seremos justos. Seguiremos as leis de Deus. Então Deus não cria seres à parte. Quem é puro ou quem é imperfeito é por sua própria escolha e não por determinação divina. Uma diferença fundamental. Agora, nem por isso os espíritos maus são menos maus. Como diria um pensador grego da antiguidade, chamado Terêncio, tudo que é humano não me é estranho. Tudo que é humano é capaz de tocar os espíritos. Então, a maldade em qualquer nível, a crueldade em qualquer nível, também existe entre os espíritos. São verdadeiros demônios, com a diferença que tem uma redenção para eles em algum momento. Se não for nesse planeta, vai para outro. O sofrimento purifica as pessoas. Da mesma forma que o ser humano de hoje é o anjo de amanhã. E esses anjos, ou seja, esses espíritos puros, o prazer deles é ajudar os que estão na retaguarda para que possam ter a mesma felicidade
que eles têm. Porque a felicidade que eles possuem é trazer a felicidade às outras pessoas. Porque eles têm contato direto com a divindade, coisa que nós não temos. Porque nós não somos puros. Deus é. Somente espíritos puros, ou puros espíritos, podem entrar na mesma frequência de Deus. Então não existe uma região onde eles encontram Deus. Basta a pessoa chegar nesse grau de evolução, que aonde ela estiver, ela levará o céu com ela. O oposto, quando a pessoa é desequilibrada, perturbada, viciada, aonde ela estiver, ela vai levar o inferno com ela. E dentro dessa mitologia, vamos parar para pensar que o símbolo é muito bonito. Deus é perfeito. Então, a habitação de Deus é a perfeição. Logo, existe entre essas pessoas uma comunhão. O que é comunhão? Comum. Essas pessoas têm uma vida comum. Dentro dessa mentalidade, existiu um com inveja. E esse um com inveja quis ser superior aos outros. Logo, ele não é mais comum. Quem não é comum passa para a excomunhão. Está fora da comunhão. Está fora do que une aquelas pessoas. Se Deus é a perfeição absoluta, e quem está em comunhão com Deus está ali no mesmo diapasão, quem está fora não está no ápice. Logo está no lugar inferior. Lugar inferior é inferno. Então aí é que está a simbologia da coisa. A palavra Lúcifer só aparece na Vulgata Latina, que do hebraico significa estrela radiante, estrela brilhante, que para as pessoas que estudam a teologia bíblica seria a estrela d'alva ou o planeta Marte. É o mais brilhante do céu. Eles associavam os reis com essa estrela. E na profecia de Isaías, no livro de Isaías, ele coloca: tu que brilhavas mais do que todos os outros, serás jogado na terra. Ele estava se referindo a Nabucodonosor II, que tinha conquistado Jerusalém, que tinha arrasado Israel, tinha levado a aristocracia de Israel como escrava. Tu, estrelas mais brilhante, Lúcifer, serás apagado e jogado na terra. Aí a teologia transforma uma visão pontual da história na figura de Lúcifer igual a Satanás, igual a Beelzebul, igual ao capeta. Por isso que permeia o nosso imaginário. Agora, a parte triste é que as pessoas tentam trazer para a doutrina espírita essas figuras. Então, por exemplo, figuras de espíritos superiores, alguns espíritas vão entender que são espíritos que nunca faliram, que nunca erraram. E não tem suporte doutrinário para isso nas obras fundamentais dadas pelos espíritos superiores na codificação kardeciana. Porque se todos aprendemos na encarnação, as reencarnações são tentativas. E se somos ignorantes, para cada tentativa teremos erros. Errar faz parte do processo de aprendizado. Então, falir também faz parte da nossa ascensão, porque nós não fomos criados acabados. Nós não nascemos sabendo. Nós desenvolvemos o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Trazem a figura do anjo celeste, que já é criado pronto e acabado. Espíritos que nunca faliram. Quem na condição humana nunca faliu? Quem na condição humana nunca errou? Se esses espíritos já foram homens, erraram. E não erraram pouco, para chegarem aonde chegaram. Só que existe o erro da ignorância e existe o erro da teimosia. Aqueles que erram por ignorância chegam mais rápido do que aqueles que insistem em errar pela teimosia. Da mesma forma, a figura do diabolos, do diabo, que são, muitos autores espíritas estão trazendo essa verdadeira heresia no meio espírita. Espíritos que foram expulsos de capela,
que aqui dominam as trevas, que vão ser expulsos daqui para outro planeta e que parece que nunca aprendem, nunca evoluem. E o que nós vemos na literatura, principalmente sugiro a vocês O Céu e o Inferno de Allan Kardec, é que mesmo esses criminosos, do ponto de vista espiritual, chega algum momento que a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que essas pessoas oram a Deus, pedindo novas oportunidades. E num planeta de provas e expiações, via de regra, né, a gente não pode generalizar, mas via de regra, são pessoas que vão nascer com graves deficiências para poder se reajustar. O corpo é uma esponja que suga as deficiências da alma, para que elas possam retornar ao seu estado de equilíbrio. Então não tem uma única alma, um único espírito, que para o caso dele não haja redenção, desde que haja sincero arrependimento. É que as pessoas querem fazer de Deus um ser tão cruel como elas mesmas. Deus é amor. Em Deus não tem uma única partícula de ódio, não tem uma única partícula de raiva. Mas o amor, ele reside também na justiça. Onde há injustiça, não há amor. E Deus sendo amor, aquilo que nós plantamos, nós temos que colher. Porque senão não há justiça. E mais do que isso, sem justiça, não há aprendizado. Então, para os espíritas, existem anjos e demônios? Depende do sentido que a gente quiser dar. Seres sobrenaturais que não são da humanidade? Não existem. Seres que são humanos e que podem evoluir até a perfeição, ou podem ficar retardatários no crime, aí eles existem. E não vamos esquecer, talvez, do anjo mais querido de cada um de nós, o chamado anjo da guarda, que nós espíritas conhecemos como os nossos mentores, os nossos fiadores de cada reencarnação. Aquelas pessoas que se responsabilizam por nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, meus amigos, acreditando em anjo ou não acreditando, vamos segurar na mão desses mentores queridos, na mão desses fiadores do nosso progresso, para que a gente não pare nunca de evoluir e nos fortificar no bem. Porque só assim esse planeta vai sair de provas e expiações para um planeta onde as pessoas realmente possam se ver como irmãos e irmãs. Uma ótima noite a todos, espero não ter dado muita informação, eu vejo que tem gente que já está aí dormindo, então espero ter sido o mais sintético possível, mas é porque o assunto é rico e merece uma explanação rica também. Espero ter colaborado. Uma ótima noite a todos.